Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que essa ligação que o secretário de Estado americano fez para o Brasil revela os planos americanos para o Brasil. Isso é muito importante porque tem tudo a ver com o que vai acontecer agora neste ano de 2022 em termos dessa corrida para o Executivo Nacional. Vocês têm que ficar muito atentos com relação a isso, porque isso aqui é um importantíssimo sinal do que está por vir, pelo menos em termos da postura americana com relação ao Brasil, ok? Antes da gente entrar no assunto, fica o convite para você clicar aqui embaixo, fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp, porque ali nós teremos o link para você acessar o nosso webinário gratuito na próxima segunda-feira, dia 17. Clique aqui embaixo. Venha fazer parte do nosso grupo VIP aqui, indispensável. Aproveite agora. Sem falar nisso, clica aqui embaixo também para você me seguir lá no Instagram, onde tem ali conteúdo exclusivo diariamente para vocês. Você sabe que os moderninhos aqui no Brasil estavam achando que ia mudar a presidência nos Estados Unidos e acabar o negócio da guerra comercial lá com o Dragão, né? Tava todo mundo falando, esse presidente americano é doido, esse cara fica arrumando encrenca com todo mundo, arruma encrenca lá com o Dragão, e isso atrapalha o mundo todo, porque aí vem sanções comerciais e por aí vai. Pessoal, a mudança da presidência nos Estados Unidos não só aumentou a disputa com o Dragão, como agora tem a disputa com o russo também, com o urso da neve, né? Os russos que estão ali bem em pé de guerra com os americanos, e eu já mostrei aqui no vídeo de ontem que essa situação aí pode ficar bem sensível. Inclusive, publiquei ontem um artigo na Gazeta do Povo explicitando tudo isso. Para ler, você tem que assinar a Gazeta, vou deixar o link aqui embaixo também. Venha assinar para poder ler não só os meus artigos, mas de grandes expoentes do jornalismo nacional, como Fiuza, Constantino, Guzzo, entre vários outros autores aí de altíssimo nível. Então, a relação da Rússia com a OTAN, segundo ali o oficial russo, segundo ninguém menos que o chanceler adjunto, disse que está chegando a hora da verdade. E se chegar essa hora da verdade, o Brasil vai ter que entrar em cena, porque o Brasil agora faz parte do Conselho de Segurança da ONU e vai ter que votar a favor dos americanos ou a favor dos russos. E o pessoal está dizendo aí que as relações estão bem tensas. Agora, essa ligação que o secretário de Estado fez aqui para o chanceler brasileiro mostrou o que eles estão pensando sobre o Brasil, mostrou o que eles querem para a América Latina. E tudo isso seguindo, claro, um plano que já foi revelado em 2019 num paper, num artigo da Rand Corporation, né? Se você não sabe o que é Rand Corporation, você está por fora, porque é fundamental saber o que é isso. A Rand Corporation, que Rand é Research and Development, né? É um think tank de política global sem fins lucrativos, que é financiado ali, mais da metade do seu orçamento é financiado pelo Departamento de Defesa americano, a Força Aérea Americana e o Exército Americano também. Então é um grande grupo de pensadores ali que trabalha, né, contribuindo para a tomada de decisões e implementações de políticas nacionais e externas, tanto no setor público quanto no setor privado. E a Rand Corporation já tinha feito um artigo falando que tem que esticar a Rússia, tem que fazer a Rússia ficar ali numa situação encurralada para poder enfraquecer os russos. Então, nós vemos claramente com esse telegrama, com essa ligação que foi feita aqui para o Brasil, o plano americano de conter os russos. E aí eu pergunto para vocês, você acha que se a antiga gestão do Brasil, mais à esquerda, a gestão vermelha, você acha que se essa gestão voltar, o Brasil vai ficar mais do lado dos americanos ou mais ao lado dos russos? É claro que ficaria ao lado dos russos, isso aí para os Estados Unidos é uma grande preocupação, porque as movimentações atuais do Brasil em relação aos russos já está preocupando muito os americanos. Eles estão colocando o Brasil contra a parede aí, dizendo, e aí, vai ficar de qual lado? Vai ficar conosco ou vai ficar do lado lá do urso? Então, pessoal, você precisa entender em que pé que está esse plano americano para o Brasil. E isso que a gente está vendo hoje, dessa postura dos americanos forçando o Brasil a ficar do lado deles, não é nada novo quando a gente olha o histórico das relações americanas com os outros países da América Latina, né? Para entender um pouco dessa abordagem americana com relação ao continente, você precisa conhecer um pouco da história americana, daquilo que é chamado de Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto é simplesmente a ideia que os americanos têm, já muito antiga, de que o povo americano foi eleito por Deus
para civilizar o continente. Então eles têm essa visão de mundo antiga e isso continua funcionando hoje, só que de forma mais implícita. E é essa ideia, né, de que os americanos foram escolhidos para comandar o continente foi formalizada depois, a partir de 1823, naquilo que ficou conhecido como Doutrina Monroe. Doutrina Monroe é a ideia de que América para os americanos, né, foi anunciada pelo presidente americano James Monroe em 1823, dizendo que para as potências europeias não ficarem querendo tomar a América, porque a América seria dos americanos. E aí, depois, né, o presidente Theodore Roosevelt, ele trouxe o Colorado Roosevelt, que traz também essa ideia de que a América é para os americanos e eles vão fazer o que for necessário fazer para ter o controle das Américas, e aí vem junto com ela a doutrina a política do grande porrete, né, que é o Big Stick Diplomacy, que era fale manso, mas use o porrete. Nessa época, os americanos perceberam ali que o Mar do Caribe era muito importante estratégico para eles e eles deveriam ter o total controle dessa região. Por isso começaram a fazer incisões diretas nesses outros países ali da região para poder garantir esse controle. Então, nessa época aqui, a gente está falando início do século XX, final do século XIX, a política externa americana consistia em ter uma abordagem dura, direta e clara dentro dessas regiões ali do Mar do Caribe para garantir esse controle. E o oponente era o europeu, eram as potências europeias, era a Inglaterra principalmente, né, Portugal, Espanha, França, era contra esses países que essa política externa americana era direcionada, né? Só que aí o que aconteceu? A coisa foi evoluindo durante a história e aí depois o outro presidente Roosevelt, não o Theodore, mas o Frank Delano Roosevelt, ele traz essa ideia da política da boa vizinhança, né? O Roosevelt governou entre 1933 e 1945. Nessa época, ele propôs essa política da boa vizinhança, que era uma maneira de reduzir um pouco a interferência direta dos americanos em países da América Latina, mas passar ali para uma postura um pouco mais amistosa, né, um pouco mais branda. Então eles desenvolveram esse conceito aí da política da boa vizinhança, né, um relacionamento mais light ali, menos de interferência. Só que aí depois a gente viu que surge o segundo grande conflito global. O segundo grande conflito global, no início ali você tinha os russos e os americanos participando no mesmo time ali, o time dos aliados. Só que aí depois desse final, as potências vencedoras elas vão disputar o controle do mundo, né? Quem sai fortalecido do segundo grande conflito mundial é a nação americana e os russos. Então eles começam a disputar e nesse momento os americanos criam uma nova abordagem para a América chamada Aliança para o Progresso. Nessa época eles assinaram ali a Carta de Punta del Este, que foi assinada em agosto de 1961, o Brasil também assinou. E o acordo dizia que os países latino-americanos deviam traçar os seus planos de desenvolvimento e garantir a maior parte desse financiamento, ficando a parte restante com os Estados Unidos. É semelhante àquela abordagem do Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi aquela maneira em que os americanos entenderam que era melhor ajudar a reconstruir a Europa para que a Europa não desse mais margem para aquelas visões mais assim fora do preceito democrático que estavam tomando conta da Europa, né? Então patrocinar o desenvolvimento para impedir que essas doutrinas mais ao extremo ali possam ser impregnadas. Fizeram a mesma coisa com a América Latina, só que aí a presença da doutrina socialista na América Latina, capitaneada pelos russos, se tornou tão forte que você viu que a América Latina acabou caminhando ali para os governos militares, né? Depois você tem uma redemocratização e nessa redemocratização a gente tem ali algumas experiências da esquerda aqui no país. Eu já disse para vocês que para o pessoal da esquerda eles acham que os americanos ajudaram a fazer o impeachment, ajudaram a derrubar a presidente do Partido dos Trabalhadores, eles têm essa visão de mundo, então para eles esse fato foi crucial ali, foi um dedo americano aqui no nosso país. Eles chamam isso de uma revolução colorida aqui no Brasil, ou uma espécie de guerra híbrida aqui no Brasil, mas o que a gente sabe é que agora, né, a gente tem o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores voltando aí a estar apto, né, para disputar a cadeira do Executivo, e isso aí
agora, olhando a partir desse cenário, qual é esse cenário de hoje, né? A gente passou aí pela doutrina Monroe, da corolário Roosevelt, né? A questão do Big Stick, a política da boa vizinhança, aliança para o progresso, governos militares, redemocratização. Em que momento nós estamos agora em termos de política externa norte-americana? Estamos no momento da Guerra Fria 2.0 e conter, né, frear o avanço russo aí parece ser o objetivo prioritário deles hoje. E aí eu pergunto para você, o Brasil, mantendo o atual governo, claro que ficaria com uma postura mais assim, pró-americana. Agora, trocando e voltando a um governo mais à esquerda, é claro que isso para os americanos seria um grande problema, uma vez que a gente está vendo aqui uma sucessão de governos à esquerda na América Latina. Nós temos não só os venezuelanos que já estão nesse caminho aí, indo para o buraco já há tanto tempo, agora a Argentina voltando nesse cenário e o Chile, que passou também agora para um cenário mais vermelho. Você acha que eles ficariam tranquilos vendo o Brasil ir para esse lado também? Eu creio que não. Então isso coloca, né, eu imagino, uma torcida americana para que a atual gestão continue. Isso traz para o Brasil ali uma certa segurança, porque é um apoio importante, uma vez que todo mundo achava que mudando o governo nos Estados Unidos, o Brasil não só ia perder o apoio americano, mas ficaria ali como objeto de muitas sanções, de muitas cobranças, mas na verdade eles estão nos chamando para perto. Então isso aqui é um negócio que, por um lado, traz um certo otimismo com relação à postura americana, mas por outro lado gera uma preocupação gigantesca para aqueles que são mais à esquerda do espectro ideológico. O que você acha dessa história toda? Você acha que os americanos estão torcendo para que tenha uma reeleição? O que você acha? Que eles estão com receio que mais um país da América Latina vá para o lado da esquerda? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Próxima segunda-feira, dia 17 às 20 horas, webinário ao vivo sobre o metaverso e o fim da privacidade. É importantíssimo você estar conosco, mas para estar conosco tem que estar no grupo VIP, porque lá vai ser liberado o link para você acessar o grupo VIP. Link aqui embaixo, para você me acompanhar no Instagram, link aqui embaixo também. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Quero ouvir a sua opinião, deixa aqui embaixo. Um abraço, valeu!